Olá, sejam todos bem-vindos a essa entrevista. Hoje vamos conhecer um pouquinho do mundo dos concursos na área de educação física. Para isso, a gente conversa com o professor da casa, Jonathan Reutemann, que vai contar para a gente então como que funciona, quais as principais oportunidades que você pode aproveitar aí na sua carreira. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com meus alunos e também possíveis futuros alunos aqui que vão conhecer um pouquinho aqui nesse bate-papo de como funciona todo o arcabouço da educação física para concursos públicos, que eu já adianto que é um mundo gigantesco, tá certo? Olha só. É. Bacana. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, quando você entrou aqui no Estratégia, qual que é a sua formação? Tá, vamos lá, pessoal. A gente começou a educação física no Estratégia em 2019. Na realidade, foi a inauguração da educação física e de várias outras áreas, inclusive da saúde também, aqui no Estratégia. Foi uma necessidade que o Estratégia percebeu, né, de ter a área, né, sendo atendida pelos professores, por conta, como a gente falou, do tamanho do mundo dos concursos para a educação física. Então, a minha trajetória, né, de formação, eu me formei na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, em 2008, salvo engano, entregando um pouco a idade. Me especializei na área da saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, né, saudade do pão de queijo mineiro. Eu sempre falo isso nas aulas, né, que tenho saudade daquele pão de queijo, do queijo Minas. E trabalhei durante a minha vida inteira relacionado à educação física com saúde. No final da carreira, né, trabalhando bastante como personal trainer, até que eu vislumbrei o mundo dos concursos por conta da instabilidade, que a gente vai bater esse papo aqui também, que existe no mundo privado e tudo mais. Aí eu resolvi fazer concurso público. Por conta do destino, eu acabei migrando de área, eu fui para uma área do judiciário. Hoje eu sou servidor do Superior Tribunal Militar em Brasília, né, sou técnico judiciário, mas a educação física não saiu de mim, então quando veio o Estratégia, teve essa oportunidade, eu vim aqui inaugurar esse nosso setor, vamos dizer assim. E estou aqui até hoje, 2019, até a presente data já, graças a Deus, com muitas aprovações, muitos cursos, atendendo aí os alunos do Brasil inteiro. Muito bacana. Inclusive, já fiz várias entrevistas com aprovados dessa área. E me conta então como que é elaborar esse material. Como a gente inaugurou esse setor, a gente precisou fazer um estudo muito aprofundado de como que isso era cobrado no mundo dos concursos, né? A gente, aqui no Estratégia, a gente tem uma estratégia, vamos dizer assim, que a gente chama de engenharia reversa, de que a gente ataca as questões de prova, né? Vê o que já foi cobrado ao longo de toda a história ali dos concursos públicos e a gente elabora o nosso material em cima daquilo que as bancas mais cobram. Então, quando a gente chegou em 2019, antes de começar a divulgar curso, vender qualquer coisa, por exemplo, a gente fez uma minuciosa pesquisa de dezenas ou centenas de editais, centenas de provas, várias questões, até a gente entender qual era o arcabouço, digamos assim, de material necessário para entregar para os alunos de imediato. E é lógico que isso, com o tempo, foi se desenvolvendo, a gente precisou evoluir, crescer, escrever novos conteúdos, gravar novos temas, e hoje, para você ter uma ideia, né, eu vou até antecipar, quem estudou comigo em 2020 aqui no Estratégia, quando a gente inaugurou, o nosso curso tinha 14 aulas, era mais ou menos isso. Atualmente, o nosso curso maior, ele passa de 42 aulas, assim, só minhas, né? Fora dos outros professores, eu tenho a parceria com o Leandro Tomazini, que é o professor de Educação Física também, que trabalha comigo. Então, a elaboração do material, ele vem de lá para cá, né? A gente pega as questões, pega as bancas, pega as provas anteriores, e em cima disso a gente elabora o nosso conteúdo teórico e vai desenvolvendo o material. Basicamente é isso. E qual que é a importância então de estudar por um material específico, direcionado para essa área da educação física? Isso é muito importante, é legal até falar para você que está me assistindo, que é o seguinte: quando surge um concurso da área específica, eu vou falar da educação física, mas serve para outras também, o aluno às vezes chega para mim e fala: pô, professor, eu nunca estudei concurso público, nunca fiz nada e tal, tenho a formação, mas eu nunca fiz prova, não dá para mim, essa prova é daqui a 2 meses, 3 meses, eu não vou nem fazer esse concurso. Aí eu falo: calma, meu querido, o que você está fazendo agora não é um investimento numa folha em branco, não é que você não tem um conhecimento nenhum, você é formado na área, né? Você é professor. Né? Então, o que você precisa fazer agora é simplesmente fazer um direcionamento do seu estudo para o mundo dos concursos. E o que é direcionar o seu estudo para o mundo dos concursos? É justamente usar um material próprio, aqui no Estratégia a gente tem esse material direcionado, resolver questões de concursos públicos, inclusive de preferência da sua banca examinadora, né? A gente sabe que são dezenas, centenas de bancas aí, então você tem que se familiarizar com a banca que vai organizar o seu certame.
fazer provas, né, resolver simulados, né, treinar mesmo, né, aquele ambiente de prova. Então, é direcionar o estudo para o mundo dos concursos. É diferente do mundo da graduação. Eu sempre falo isso, né? Não é que é uma folha em branco, não é que o conhecimento de anatomia que você teve lá não serve mais para nada. Não, ele serve, mas a gente tem que entender como é que as bancas perguntam sobre o tema. É um direcionar o seu estudo para a realidade dos concursos. Então, o material de estratégia, o que ele faz? Ele pula as etapas para você, ele já te entrega isso mastigado, pronto, direcionado. Então essa é a grande vantagem da gente ter um material específico para concursos. Bom, quero inclusive falar um pouquinho mais do material, mas antes eu quero citar essa parte da graduação, então, que você citou, que a gente tem visto cada vez mais pessoas saindo já da faculdade, querendo prestar concursos públicos nessa área de educação física. Não era uma área que antigamente muitas pessoas se interessavam por fazer concurso público, né? Me fala um pouquinho, então, dessa instabilidade que você tem reparado. Realmente, né, o mundo dos concursos para a educação física ele ainda era um pouco meio nebuloso, eu diria, né? As pessoas não conhecem esse mundo, e eu falei no início, né, gigantesco que é, e ele é gigantesco porque a educação física, eu brinco que ele joga em várias, né? A gente tem a área da educação, então o pessoal que quer ser professor de escolas, né? Secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, nós temos escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, e todas elas têm um professor de educação física concursado. Passando para a área da saúde, que é a nossa área de hoje, né? A gente tem secretarias estaduais, municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, a gente tem outras instituições, como a EBSER, que é muito famosa, a Rede Sara, né? Lá no Rio de Janeiro nós temos sede, né? Que inclusive pagam salários muito bons, muito atrativos, né? Então é um mundo muito grande mesmo, né? A gente tem também a área de técnico desportivo, educador físico, o pessoal não gosta muito dessa expressão, mas é o que eles usam aí atualmente, né? Para trabalhar com a parte mais técnica mesmo. Então a gente tem muitas áreas. Quando o sujeito sai da faculdade de educação física, ele normalmente ou ele não conhece muito essa área, ou ele vislumbra lá o comum, né? Eu vou me trabalhar numa academia, no pessoal da saúde vira personal trainer, como eu fui durante muito tempo, né? Hoje em dia está mais elaborado, assim, a gente tem uma área de funcional, trabalha mais com idosos, pessoal com grupos de risco, né, que a gente chama, ou grupos especiais, dependendo da nomenclatura. Então o pessoal fica meio que naquele mesmo limbo ali, naquele mundo privado que é bastante restrito e instável. Eu falo restrito e instável porque se você trabalha como personal trainer, você num mês pode ter 30 alunos e no outro mês um saiu de férias, o outro teve algum problema financeiro, já corta logo o personal trainer, né? Ou qualquer outra coisa que faz, o cara tá com preguiça, não quer malhar, né? Aquela coisa toda. Então você tem num dia 30 alunos, no outro mês você tem 10, no outro você tem 5, e a descoberta do concurso público vai daí. Quando ele percebe que esse mundo da educação física, a depender da área, não estou falando que a iniciativa privada é sempre assim, mas a depender da área, você tem uma estabilidade muito grande, ele vislumbra no concurso público a solução desse problema. Você vai ser um servidor efetivo mesmo, né? Você vai ter férias, 13º, vai ter estabilidade, você vai ter tudo o que qualquer servidor público tem, mas na sua própria área de educação física. Então eu acho que tem esse caminho mesmo natural de procurar iniciativa privada quando você se forma. Eu não sei te dizer exatamente por que isso acontece, eu acho que é pela familiaridade mesmo e desconhecimento que o mundo dos concursos existe e é gigantesco para concursos públicos. A última vez que eu fui olhar, a gente tem um controle aqui de ver quantos cursos a gente está ativo, né, quantos cursos a gente está atendendo, eu acho que eu tinha mais de 150 cursos que a gente estava atendendo os municípios, estados, aqui do Brasil inteiro, para vocês verem o tamanho da educação física para concurso. Então, realmente, esse é o caminho normal da galera aí. Bom, então dá para perceber que esse cenário está mudando. A quantidade de alunos querendo ser concurseiros estão aumentando. Está aumentando, a concorrência também, justamente por isso a necessidade de a gente chegar aqui e atender os alunos com material específico. Realmente, né, a gente percebe no início, né, a gente atendia poucos alunos, né, quando lançou a educação física aqui no Estratégia, talvez por também ser uma coisa nova e tal, mas eu percebo muito que quando a gente faz, por exemplo, eventos, entrevistas como essa, ou eventos assim que divulga a área, a quantidade de alunos que vem no Instagram, o Instagram sobe muito, né, o pessoal pergunta bastante, a galera realmente não conhecia esse mundo, ela não sabia que tinha a possibilidade de ser servidor público, estabilidade, aquela coisa toda. Então vem aumentando e a concorrência também, então quanto antes você começar, melhor para você realmente atingir o seu objetivo de ser servidor. Bom, então com a concorrência aumentando, o nível também aumenta. Eu quero saber do Estratégia Saúde, então, quais as ferramentas que vocês oferecem para esses candidatos poderem se preparar melhor? O Estratégia como um todo, o Saúde não é diferente, né? A gente entrega, vamos dizer assim,
uma quantidade de ferramentas variadas de acordo com o perfil do aluno, né? Então a gente entrega videoaulas, a gente tem o material em PDF, que é o nosso livro digital, a gente está com a novidade para os assinantes, o livro digital interativo, em que ele tem lá acesso a uma plataforma com todas as ferramentas ali embutidas, né? Nós temos o sistema de questões, no qual o aluno pode acessar e resolver quantas questões ele quiser da nossa área, muitas delas comentadas, inclusive por mim, tem algumas lá. A gente também faz eventos como eu falei, né, webinários e aulões, também entrega materiais. Eu acabei de entregar um e-book para o pessoal lá sobre atividade física e saúde, para a galera ver como é que cai esse tema. Então são muitas ferramentas. Cada concurseiro tem o seu perfil, então o estratégia ele tenta atender a todos. Então, você é mais do vídeo? Tem videoaula também. Eu prefiro ler? Tem material em PDF. Sua aula está muito grande, será que não tem uma forma de eu ir mais rápido? A gente tem o livro digital simplificado, em que a gente entrega o mesmo material, mais enxuto. Eu tiro ali alguma explicação a mais ali, que para o aluno que já tem uma noção não precisa. Eu tiro um esqueminha, que eu gosto de fazer muito esqueminha na minha aula, né? Eu tiro um esqueminha lá para ser mais objetivo, né? Tem uma quantidade de questões um pouco menor, mas a gente entrega também se o aluno tiver com um pouco mais de pressa. Então, tem ferramenta para todos os gostos e é muito importante utilizá-las bem, corretamente, para que possa lograr êxito aí no seu objetivo. Bom, são várias ferramentas então, e tem algum beabá, assim, para estudar? De repente, algumas horas definidas por dia que a pessoa precisa estudar para passar? Como que funciona? Isso é uma pergunta muito interessante e é bom que o concurseiro de parte específica como educação física entenda que é o seguinte: se o pessoal pegar o seu edital, baixou lá o seu edital, você vai ver que a parte específica, que é a educação física, ela sempre tem um peso muito maior nas provas, né? Então você vai ver lá, de 100 questões, por exemplo, 70 ou 60 serão da parte específica e as outras questões distribuídas nas outras matérias. Eu sempre falo para o aluno, não estou dizendo que não precisa estudar as outras matérias, pelo amor de Deus, precisa sim. Porém, é lógico que a intensidade, o volume, a profundidade da parte específica, ela é muito maior, ela é muito mais necessária. Então, a questão de organização de estudo é o planejamento básico assim, de qualquer aluno. O ideal é que a pessoa monte seu cronograma, né? Porque eu sempre falo, antigamente, né, os cursos eram, você ia para a escola, por exemplo, você ia para a faculdade, a grade estava montada, você tinha que chegar lá e ver qual hoje é aula de anatomia. Aí você chegava lá na hora de anatomia, o professor estava lá, você assistia a aula e ia embora. Se você faltou, perdeu a aula e acabou, né? No outro dia é aula de não sei o quê. Quando você vem para esse mundo do concurso público, principalmente do online, passa a ser interessante que você monte seu próprio cronograma, não tem mais ali a grade montada. Então, o primeiro passo que eu sempre falo do beabá que você falou é monte o seu cronograma. Você tem que conhecer a tua vida, saber quais são os dias que você tem disponível, a carga horária que você tem disponível, né? Quanto tempo você pode estudar, isso é muito importante. Depois disso, você tem que ver o peso das disciplinas. Normalmente, a parte específica é o peso maior. Então, quando você for montar o seu estudo lá, que você for definir as matérias e tal, a carga horária de cada matéria, com certeza a parte específica tem que ser a de maior volume. Então, dando um exemplo bem genérico aqui, né? Na minha prova cai português, legislação do SUS e educação física, para facilitar. Educação física com 70 questões e as outras com 15 cada um. Quando você for montar o teu estudo, você coloca lá, eu vou estudar uma horinha aqui a parte de legislação do SUS, uma horinha a parte de português e vou estudar 3 horas a parte de educação física, né? Só para entender a diferença de volume, né? Por quê? Porque a quantidade de pontos em jogo da parte específica é muito maior, então você tem que saber mais essa matéria. E para a gente saber mais, a gente tem que se dedicar mais, e é mais tempo, no final das contas. Então, na minha opinião, né, a organização começa por definição da sua grade horária, da sua disponibilidade, depois você inserindo o peso nas disciplinas de acordo com o seu edital e com certeza, já estou te adiantando, que a parte da educação física vai ser a mais pesada, você vai ter que se dedicar mais com certeza. E você indica para um concurseiro iniciante escolher um concurso especificamente e focar naquilo ou atirar para vários lados assim, mas nessa mesma área de educação física? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Porque normalmente quando eu peço para os alunos organizarem o seu estudo, a primeira dica que eu dou, falo, escolha o seu foco, né? Escolha a sua área. Já respondendo objetivamente, não dá para tirar para todos os lados. Concurso público não é gincana. Vou fazer esse, vou fazer aquele, não tem como. Você tem que escolher a sua área. A educação física, ela tem várias sub-áreas, eu até cheguei a comentar. Você pode ir para uma área de educação, você pode ir para a área da saúde, você pode ir para a área de técnico desportivo e em que pese nós temos ali um esqueleto comum dessas áreas, elas se diferenciam. Se você for para a área da saúde, você vai estudar muito a parte de pedagogia, né, os documentos lá, Base Nacional Comum Curricular, parâmetros curriculares nacionais, lei de diretrizes e bases, muita coisa da educação. Você vai para a saúde, você vai para a parte mais de fisiologia, anatomia, cinese, biomecânicas, é uma outra área. Técnico esportivo, vem normalmente com os esportes lá, né? Então são áreas diferentes.
Quando é um concurseiro que não vai estudar para a área da educação física, eu falo, escolhe a sua área. Ou você vai para o tribunal, ou você vai para a área policial, ou você vai para a área fiscal. Não dá para você atirar para todos os lados. Isso aí é viagem total, na minha opinião pessoal, tá? Agora, dentro da educação física, eu recomendo que ele mantenha o estudo assim, daquela vertical, daquele esqueleto em dia, para que quando apareça a oportunidade ele possa fazer. Eu só queria deixar um destaque, é o seguinte, e é muito importante você saber disso. As formações às vezes são diferentes, né? Normalmente, quando é para a área de educação, o cara tem que ser licenciado, tem que ter licenciatura plena. Quando é para a área da saúde, normalmente pede bacharelado. Às vezes tem a mistura, uma baguncinha aí, mas normalmente é assim. Então você tem que ver se você pode fazer os dois, se não tiver os dois. Mas muitas vezes o pessoal faz a licenciatura e emenda no bacharel e pode fazer o que ele quiser. Então, na área da educação física, é importante ter o foco? É. Mas dá para estudar aquele esqueletinho e migrar ali? Dá. Nesse caso, acho que dá. Então, sei lá, eu sou do Rio de Janeiro, aí sai lá o concurso da Secretaria Estadual de Educação lá para minha área, educação física. Pô, quero fazer, vou fazer. Eu tenho a licenciatura, eu vou fazer. Aí, pô, fiz a prova, 2 meses depois vem a da saúde. Pô, não vou fazer porque eu estou focado em educação? Pô, mas a matéria básica ali é a mesma coisa, cai história, cai crescimento e desenvolvimento, cai umas matérias que são similares, né? Não, dá para fazer, eu vou migrar ali para outra área. Então, na educação física, especificamente, existem os focos, é interessante focar, mas dá para inicialmente ficar naquele esqueletinho lá e fazer uma migração para um lado e para o outro. Aí eu recomendo, nesse caso sim. E quais você considera as melhores oportunidades nessa área de educação física, de concurso público? O pessoal que busca a estabilidade, invariavelmente vai ter que entrar ali naquele mundo das secretarias municipais de saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual. Só que a educação física, ele é um mundo tão grande que existem uns concursos perdidos por aí, né? Então, como eu falei, a EBSER, por exemplo, é um super concurso. E a remuneração normalmente é alta. A Retsara, a remuneração é altíssima. Acho que no último concurso, se eu não estiver enganado, depois você pesquisa aí, acho que pagava mais de 13 mil reais para professor de educação física. É uma remuneração aprazível, né? No meu ponto de vista, bem acima da média. Então, é um super concurso. Nós temos aí, eu fui servidor do Pedro II, Colégio Pedro II, inicialmente, na área de administração, não era nem de educação física. Mas tem lá no Rio de Janeiro, né, várias filiais, né, várias unidades, vários campi, né, como a gente fala, e tem professor de educação física ganhando mais de 10 mil reais por mês, é uma excelente oportunidade. Então, assim, e estabilidade, tudo que tem direito, né? Então, eu acho que as melhores oportunidades de cabeça, assim, de remuneração são a Retsara, a EBSER, o Colégio Pedro II, mas algumas secretarias também pagam muito bem. A gente acabou de ter aí um concurso de Maricá, no Rio de Janeiro, que acho que pagava mais de 9 mil reais para professor de educação física, que é uma remuneração bastante acima da média, né? E isso, aproveitando o ensejo, né, vou falando aqui, às vezes as pessoas pensam, né, que no serviço público a remuneração é sempre lá embaixo, né? A pessoa vai ganhar o salário mínimo, ou vai ser um salário muito baixinho. É lógico que cada um tem a sua realidade, né? Às vezes, para quem está desempregado, o salário mínimo ajuda bastante, né? Mas existem remunerações na educação física aqui no serviço público que são muito boas, muito acima da média. Então, essas são as oportunidades que me vêm na cabeça agora, que são muito boas, mas pode confiar. Apareceu a secretaria aí da tua cidade, do teu estado, dá uma olhadinha. Institutos federais também, excelente oportunidade, concursos muito bons. Eu não me lembro a remuneração exata, mas a média ali era um pouco mais de 4 mil reais, mais os benefícios que tem ali, os penduricalhos, sem contar, e não podemos esquecer, que tem direito a férias, 13º, não trabalha final de semana de modo geral, aquela coisa toda, e a estabilidade que todo mundo almeja, né? Então essas são as principais na minha cabeça aí. Bom, e falando sobre estabilidade, você citou esses concursos com remunerações menores também. Você acha válido fazer para concurso escada, que é o que a gente chama de concurso intermediário? Com certeza. Na verdade, eu também sempre bato nessa tecla com o meu aluno, peço para ele plantar sementes. Essa expressão eu uso o tempo inteiro. Eu chego com o meu aluno e falo, planta a tua semente lá. Apareceu uma remuneração lá que não é a ideal, mas é na tua cidade, é no teu estado, ou dá para você fazer, você está estudando, não vai ser um corte de caminho muito absurdo, faz a prova. Por vários motivos. Primeiro, porque vale a pena esse retorno que você falou. Eu fiz uma análise digital, inclusive, recentemente, né? Não era para cargo efetivo, era para temporário. Temporário não, desculpa, era para emprego público, né? Não tinha a estabilidade formal que a gente tem. Pagava um pouquinho mais, aí eu falei na ocasião. Falei, ó, galera, na minha visão, eu iria receber um pouquinho a menos e ter a estabilidade. A tranquilidade que a gente tem tendo a estabilidade, é uma coisa absurda, e eu vou até esticar nessa explicação para contar para vocês o fato, né?
teve a pandemia, galera. Não sei aí como é que vocês estavam nessa época. O pessoal da educação física foi muito atingido, principalmente quem era personal, as academias fecharam inicialmente, as escolas, né? Um monte de coisa. O que teve de confusão, né? Nessa nossa área não foi fácil, né? E eu falava para os meus colegas, né? Eu falava, cara, eu sou servidor público, né? Sabe qual foi o impacto que eu senti da pandemia? Nenhum. Zero. Meu pagamento em dia, eu inclusive tive progressão na época, teve até um burburinho de tirar isso, né? Mas para não me estender, galera, o concurso público ele te dá uma tranquilidade que vale dinheiro. Isso é que é importante, né? Então, é um pouquinho menor o salário, então não é nem só a escada não, é para você ter a sua tranquilidade, você sabe que a partir dali você não retrocede. Né? Então, eu fui lá, passei por um cargo lá de R$ 2.500, não é o salário dos sonhos, tudo bem, mas você nunca mais vai ganhar menos que isso. É daí para cima. Então você pode pensar na tranquilidade de você ter aquele seu mínimo ou, como você falou, de ter a escada, com certeza, até porque muitas vezes as cargas horárias são baixas. Né? Às vezes tem lá 20 horas semanais, 30 horas semanais, você consegue ou acumular cargo ou continuar estudando. Foi uma coisa que eu fiz. Eu trabalhei no Pedro II, trabalhava 30 horas, era de 7 da manhã a 1 da tarde, e depois disso eu ficava estudando, fazendo a minha vida, né? Trabalhando, estudando, fazendo outras coisas, já com o mínimo lá. Então vale como escada e vale para ter a tranquilidade do mundo do serviço público, nenhum outro lugar você vai conseguir. Gostei disso que você falou, a partir dali você nunca mais vai ganhar menos, né? Isso. Sempre para mais. Muito bacana. E que mensagem, então, que você pode deixar para quem está pensando em prestar um concurso público? Na área de educação física, é claro. Para a área de educação física e não somente, eu queria deixar realmente uma mensagem que eu tinha pensado quando a gente vinha conversar, né? Eu falei, poxa, o que eu falaria para o pessoal se me pedissem para deixar um recado, né? Eu queria dizer para a galera, eu olhando para você, que concurso público é para todo mundo. Todo mundo. Se você é bom aluno, se você era bom aluno, se você era mau aluno, se você sei lá, acha que você não tem capacidade, se você é burro, que você acha que você é ignorante, que você não tem... não, é muito difícil. Esquece. Concurso público é para todo mundo. Eu, particularmente, fui reprovado na terceira série do primário, nunca passei de ano direto na minha vida. Não sei se na tua época tinha esse negócio de dependência, que você reprovava na matéria e pagava ela no ano seguinte. Paguei todas as matérias de dependência que eu pude pagar. Fui um péssimo aluno na escola. Eu odiava estudar, essa que era a verdade. Estou até queimando meu filme aqui, mas na época da escola era assim. Virou chavinha, galera. Eu realmente, quando fui para a educação física, para a faculdade, eu não sei o que aconteceu comigo, eu passei a gostar muito, me dedicar, então aquilo me despertou. O que eu não gostava de fazer, eu passei a gostar. O mundo dos concursos veio justamente para me dar essa tranquilidade aí depois. E, ou seja, eu, com todo esse histórico, né, meio conturbado, me tornei servidor público, então, primeiro, galera, a mensagem que eu ia dar, concurso público é para todo mundo. Porém, aí vem um complemento, ele é para todo mundo, mas ele não é para qualquer um. O que não é para qualquer um? Tem que se dedicar, galera. Realmente não tem concurso fácil, não tem, sei lá, caminho, atalho maravilhoso, não tem. Qualquer propaganda nesse sentido é a furada, tá? Então a mensagem que eu queria dar, concurso é para todo mundo, mas não é para qualquer um. O fato é que se você se dedicar, se você realmente se engajar nessa área, estudar, focar, né? Você vai alcançar o objetivo. Pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, não importa, mas vai chegar o resultado. Então a minha mensagem é, galera, vale muito a pena ser servidor público no Brasil, entendam isso, a gente vive no Brasil um mundo de plena instabilidade, independentemente de política, economia, nada disso, né? Existe essa ideia da instabilidade, você um dia está empregado, no outro não está, você tem qualquer problema ali no seu trabalho, você pode acabar perdendo seu emprego, ou, sei lá, qualquer situação que pode atrapalhar a sua trajetória profissional. Quando você vai para o mundo dos concursos, tudo isso apaga, galera, tudo isso fica tranquilo. Não é que você não pode ser mandado embora, pode, mas é muito mais difícil, você está numa área que você quer, o Estado, né, não está fadado à falência, como por exemplo, todas as escolas que eu estudei, elas fecharam as portas depois. Acho que eu fali as minhas escolas na época, então não faça isso aqui, por favor. Não, aqui eu já estou há muitos anos, né? E assim, acontece, né? Então os professores que estudavam lá, trabalhavam lá, já não estão mais lá, né? Então assim, o serviço público, ele te dá a garantia realmente de você ter ali o seu mundo, né, tranquilo. Então a minha mensagem é, realmente, repetindo, né, e finalizando, concurso é para todo mundo, mas não é para qualquer um, vale muito a pena, dedique-se que depois que você atingir o seu objetivo, você não vai querer outra vida e nem vai precisar de outra vida. Que bom, excelente mensagem, Jonathan. Eu fico muito feliz, então. Tenho certeza que vai motivar muita gente que está assistindo esse bate-papo, viu? Que bom, agradeço aí mais uma vez a presença aí de todos e a sua condução também. Espero que mais alunos venham, né, que entendam a importância realmente
de você se dedicar para o mundo dos concursos e também torço aí para que você depois mande a sua mensagem dizendo que você logrou êxito aí na sua preparação, que você virou servidor público, atingiu seu objetivo e que a gente te ajudou, nem que seja um pouquinho, nessa sua trajetória, pessoal. Tá dado o recado e eu te aguardo aqui então na entrevista de aprovado, combinado? Se você gostou desse bate-papo, não esqueça o seu like nesse vídeo e o seu comentário também. Bons estudos para você e até a próxima. Tchau, tchau!